Eu preciso confessar pra vocês que eu não entendi John Wick a primeira vez que eu assisti. Lipe, mas o que tem em John Wick pra você não ter entendido? Eu assisti o primeiro filme na Netflix, apenas porque um amigo falou pra eu assistir, isso antes de qualquer uma das sequências, então eu entrei em John Wick sem saber nada. E se você entra em John Wick no escuro, esperando um filme de ação com uma boa história, gente, cometamos o pecado da honestidade. O forte John Wick, em nenhuma hipótese, sob nenhuma ótica, é a sua história. E isso não é um problema não, tá? Via de regra, eu penso que uma obra que tem uma história rasa, ou até mesmo ruim, não tem nada que pode salvá-la. Mas é que o ponto em que John Wick é bom, ele é tão bom, ele é tão superior a tudo do gênero dele, que dane-se. É claro que eu acho que John Wick seria uma obra melhor caso a sua história acompanhasse a qualidade da sua ação. Isso pra mim não tem dúvida. Mas John Wick já faz um sucesso estrondoso, já se tornou um pilar na cultura pop. E tudo que a franquia precisou foi de cenas de lutas absurdamente bem coreografadas e bem filmadas, e do Keanu Reeves, né? E me alegra o coração porque eu sou um eterno fanático por Matrix. Mas eu falo sério quando eu digo que eu não entendi John Wick na primeira assistida. Porque como eu não entrei no filme esperando um show de coreografia, e sim esperando ver uma história bem legal, eu fiquei com um incômodo de caramba, esse filme é só uma cena de ação que conduz até a próxima cena de ação, e assim sucessivamente até que os créditos eventualmente invadem a tela. Eu realmente senti falta de história, de aprofundamento, em qualquer coisa ali. E desenvolvimento de narrativa, para além da narrativa das cenas de lutas em si. Mas vendo que essa franquia se tornou, todo o poder ao redor do nome John Wick, a referência máxima para todos os filmes de ação que vieram depois dele, por tudo isso hoje eu me divirto horrores com a franquia. Justamente porque o centro do gênero de ação vinha sendo sucateado nas produções como um todo, e ainda é, justamente porque cenas de lutas bem filmadas e bem coreografadas dão um trabalho muito do absurdo para produzir. Você talvez já tenha ouvido falar no legado negativo que a quadrilogia Bourne, se eu não me engano, implementou no cinema, que são aquelas cenas de ação ultra cortadas, com câmera tremida, ângulos muito fechados, mostrando pouco, de modo que passe intensidade e velocidade, mas é simplesmente horrível, porque você não entende de verdade o que tá acontecendo em cena. Ao invés de você entender momento a momento, a cena de luta apenas segura na sua gola e grita intenso! E você fica, meu Deus, intenso! Mas nada faz sentido. Não à toa, a cena de luta do corredor de Demolidor é tão aclamada. Ela é uma cena ultra simples, em termos de escala do que está acontecendo em tela, mas é uma cena muito bem filmada, um ângulo que te permite entender momento a momento no detalhe da ação. Cenas de ação bem feitas chamam muito a nossa atenção. E John Wick seguiu justamente o caminho de vamos ter uma história em si que é quase apenas uma desculpa pra gente colocar o Keanu Reeves caindo na porrada. E isso não vai ser um problema, justamente porque vai ser muito divertido vê-lo caindo na porrada. É muito difícil assistir um filme de ação hoje do começo ao fim, sem pensar ou minimamente relacionar o filme a John Wick. Legal, né? Mas esse filme não é um John Wick, né? É, a história até que é melhor que John Wick como um todo, mas não dá pra comparar as cenas de luta não, né? E eu falei até agora sobre o elemento principal que faz John Wick ter a sua marca na cultura, ser fortemente lembrado, para falar de um filme cuja ação não é tão boa, não tá no mesmo nível de John Wick, mas de todos os filmes de ação que eu vi nos últimos anos, nenhum filme me lembrou tanto John Wick, não apenas no estilo da ação, mas também no tom, em caracterização de personagem, em construção de mundo, e o melhor, fazendo tudo isso de forma muito competente quanto coquetel explosivo. É desse filme que a gente vai falar hoje. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lips em Foco. Coquetel Explosivo ou Gunpowder Milkshake é o terceiro filme de Naval Papuchado. Eu não sei se eu pronunciei o nome certo, se não eu peço perdão. O diretor dos filmes Os Lobos Maus de 2013 e o ABC da Morte 2, também de 2013. Caramba, eu nunca ouvi falar do ABC da Morte 1, o que dirá do 2? É interessante como este filme é dirigido e escrito por um diretor com todo respeito desconhecido, enquanto o elenco feminino é poderosíssimo. Karen Gillan, a Nebula da Marvel, Lena Headey, a Cersei, Michelle Yeoh, uma das melhores atrizes, quiçá a melhor atriz para filmes de luta do planeta, Angela Bassett, que você sem dúvida conhece como a Rainha Ramona em Pantera Negra, Carla Gugino, que se você conhece as produções de terror do Mike Flanagan lá pra Netflix, você com certeza já conhece essa atriz, e a Chloe Coleman, que nesse filme é só uma criança fofa. É muito importante pra esse filme ter um elenco feminino tão poderoso, justamente para ser o filme que Coquetel Explosivo quer ser. Sam, vivida pela Karen, é uma assassina que trabalha para uma organização, cuja figura central é para nós o Paul Giamatti. Lembra dele, todo azul em O Grande Mentiroso? Caramba, eu adorava esse filme.
Sam seguiu os mesmos passos de sua mãe, mesmo após ela ter desaparecido ainda na sua infância. Como a gente viu em Game of Thrones, a Cersei não é a melhor mãe que tem por aí, né? E o pontapé da história acontece após a Sam, durante uma missão para a organização, matar acidentalmente uma pessoa. E eu sei que é contraintuitivo dizer que foi um acidente, quando você mata alguém com um revólver, eu sei. Mas por ser uma pessoa melhor do que todos os homens para quem ela trabalha, ela se desvia do seu objetivo principal para resolver uma coisa que não tinha relação nenhuma inicialmente com a sua missão principal, e a partir daí o roteiro vai se desenrolando. Ou, na verdade, a partir daí o roteiro vai se enrolando. A Sam vai causando confusão por onde ela passa, quem tava do lado dela não concebe o que ela fez, enquanto ela faz coisas que geram inimizade com outras pessoas. Um cenário razoavelmente simples para um filme de ação funcional, mas exatamente como John Wick, existem elementos para além da história focal em si que levantam o filme. São eles que fazem o filme ser tão interessante. Obviamente o elenco é um fator muito forte, assim como John Wick acerta em cheio com Keanu Reeves, Coquetel Explosivo acerta em cheio com a Karen Gillan. Muitas cenas do filme funcionam tão bem por causa dela, e mesmo cenas que funcionam menos, ela faz o que ela pode para fazer com que funcionem. E de fato, este é um filme com vários problemas, e se você assistir, e eu realmente recomendo que você dê uma chance, você vai comparar com John Wick. Como eu disse, não existe ver um filme de ação hoje em dia sem comparar com John Wick. Mas esse filme pra mim fica tão claro, como ele não apenas tenta ser, como também é perfeito para receber o título de John Wick com mulheres. O que pode parecer pouco para justificar a existência de um filme, se você acha que tudo é lacração. Afinal de contas, quem acha que tudo é lacração deve cruzar com mulher na rua e falar: caramba, cruzei com uma mulher na rua ao invés de ter cruzado com um homem. Essa rua é pura lacração. Eu já abordei a importância de diversidade nos filmes, nas coisas que a gente curte. Como é importante, como é legal que todas as pessoas possam se enxergar nas obras que elas curtem. Eu já abordei esses temas em diversos vídeos aqui no canal. E se Coquetel Explosivo tentasse apenas ser uma cópia descarada de John Wick, porém com mulheres, já estaria valendo por demais. Porque, novamente, John Wick é o topo do gênero de filme de ação hoje em dia, e é um filme só com homem. Já tem o filme de ação perfeita só com homem, gente. Onde está o problema de ter um filme equivalente com mulheres? Acontece que Coquetel Explosivo não é apenas um John Wick com mulheres, tanto pro bem quanto pro mal, é verdade. E primeiro eu quero falar das coisas menos legais. A ação do filme em si não é tão boa quanto John Wick, e tentando fugir um pouco da comparação, a ação é legal, não mais do que legal. Existem cenas que pra mim exalam criatividade, como este cenário super bonito no boliche, automaticamente você tem certeza de que vão usar uma bola em algum momento. Este no hospital em que a Sam está com uma faca e uma arma amarrada em suas mãos, por motivos que eu não vou te contar. Momentos estes que são muito criativos na concepção do cenário, dos acessórios do cenário que poderão ser usados para a ação, mas o problema tá na execução. É bem difícil acertar uma boa coreografia com uma boa filmagem, isto é, com bons ângulos de câmera, de modo que a gente consiga entender perfeitamente a cena. A execução não é incrível, mas você fica com um sentimento positivo, de que o coração da produção tá no lugar certo. Caramba, eles tinham a faca e o queijo na mão para entregar cenas incríveis, mas não conseguiram. Mas não porque eles jogaram o queijo fora e enfiaram a faca no olho. Não, apenas faltou pouco. E aí, faltar pouco para estar quase tão legal quanto as cenas do filme, que é o mais lembrado do seu gênero, isso é coisa pra caramba. Pra mim, realmente isso não é um demérito. A ação não é tudo. Mas agora eu introduzo uma frase que vai aparecer bastante ainda nesse vídeo. A ação não é tudo isso, mas numa sequência, eu aposto que é a primeira coisa que receberia mais carinho. Melhoraria muito em relação ao primeiro filme. O humor também é um pouco hit or miss. Ora funciona, ora não. Mas quando não funciona, você entende por que não funcionou. E aí volta para aquela mesma questão de timing da ação. De tempo para afinar as coreografias. Você sente que faltou pouco para ser certeiro. Às vezes era meio segundo que você sente que a edição podia ter sido um pouco mais ligeira e cortado a cena, fazendo com que ela acabasse mais rápido, evitando que um momento constrangedor se alongasse para além do necessário, para que uma piada ruim simplesmente acabasse logo e desse continuidade para que a gente fosse para a próxima cena. De novo, foi por pouco. Alguns momentos só funcionam por conta do carisma da Karen, assim como alguns momentos em John Wick só funcionam também por conta do carisma do Keanu Reeves. Entende? Outra coisa que eu sinto que precisa melhorar também é provavelmente a direção dos atores, porque nós temos várias mulheres incríveis no elenco, mas eu sinto que algumas foram subaproveitadas. E algumas cenas eu achei as atuações realmente ruins. A Lina, por exemplo, tem algumas cenas bem fracas. Eu fiquei com aquela sensação de que faltou ela entender a personagem. Possivelmente isso aconteceu por ela não ter o mesmo envolvimento no projeto que a Karen, afinal de contas a Karen é a personagem principal, mas isso é novamente um problema de direção que eu vejo sendo resolvido numa sequência. As Coquetel Explosivo acertam em cheio em algumas coisas, a começar por, mesmo que devagar, apenas com pinceladas, a gente tem uma sensação de que este mundo tem lore, de que este mundo tem os seus próprios elementos reconhecíveis, no sentido de como a organização do Paul Giamatti funciona. Existe, por exemplo, uma cafeteira
inteira, dessas clássicas de balcãozinho, que a gente, só com uma fileira de mesas, que a gente sempre vê em séries e filmes estadunidenses, existe uma dessas que, por qualquer motivo, é um lugar que mafiosos, mercenários, marcam para fazer encontros, muitas vezes com seus inimigos, pois existe uma regra de que não se pode portar armas lá dentro. E isso é respeitado. Então existem elementos bem interessantes que dão um tempero, que nos dão pra gente que existe uma construção de universo sendo feita, e que te deixam com uma sensação muito gostosa de quero mais. Além disso, uma força dessa história é, de fato, a lacração. Porque essa história só funciona do jeito que funciona por conta de como o machismo estrutural rege a nossa sociedade. Esse filme cria um ambiente que te faz duvidar de qualquer homem que entra em cena e te faça querer acreditar em qualquer mulher que entra em cena. Mas o fato de ser a Sen e não o Sen é muito importante para a gente ver a forma que para essa organização, comandada por homens brancos engravatados, como essa organização exerce a sua soberania, exerce a sua força contra as mulheres. Como eles usam mulheres como algo completamente descartável. Fica muito claro que, como para esses homens, quem importam para eles são outros homens. Às vezes são homens que eles conhecem há pouquíssimo tempo, mas eles importam instantaneamente mais do que mulheres que eles conhecem a vida inteira. É escrachado, é uma crítica social foda, com um marca-texto besuntando a página, sabe? Mas essa é a verdade da sociedade, né, galera? E aí você, caro homem que me assiste, você pode entender que a sociedade é machista pra caralho e simplesmente fazer o seu melhor em relação a isso, ser uma pessoa melhor, a prestar atenção de forma ativa a como você trata as mulheres ao seu redor. Eu não sou um cristalzinho perfeito, eu erro pra caramba, mas eu de verdade tento prestar atenção. E às vezes, no meio de uma conversa, eu paro e falo pra uma amiga, pra minha namorada, pra uma mulher que eu estiver conversando, ixi, isso que eu falei agora foi machista, né? E aí elas, foi. Aí eu, perdão, fiz merda, desculpa. Então não é sobre ser perfeito, é só sobre ter noção. Querer ser melhor e tentar ser melhor. A gente foi criado numa sociedade extremamente machista, então isso é uma coisa que foi construída dentro da gente. E que mesmo que a gente destrua, ainda vão haver resquícios. Na nossa sociedade, ser um homem machista é simplesmente natural. É o que você cresceu e aprendeu a ser e a reproduzir. O mínimo que a gente pode fazer como homem é ter essa consciência e, novamente, querer tentar ser melhor. Beleza, rapazes? You'll need a Jane Austen, a Virginia Woolf, and an Agatha Christie. For reading. Pra gente arrematar, é pela veia cômica muito forte do projeto que Coquetel Explosivo quer ser engraçado em muitos momentos, e geralmente são as piadas que brincam com a questão da misoginia que são as mais acertadas. E pra mim faz todo sentido porque essa é a veia pulsante do projeto. Então existem muitas piadas que não funcionam, mas em meio a tanta coisa boa, é bem fácil de relevar. E o que ficou pra mim após este filme foi a prova cabal do quão John Wick funciona pra caramba. E literalmente já existe. Pra mim só falta receber mais atenção. Fora o fato de que esse elenco é realmente repleto de mulheres fantásticas. Todas elas eventualmente são colocadas no centro da ação, no centro da cena, de modo que a Sam, a Karen Gillan, seja sim a personagem principal, mas todas elas têm o seu momento de protagonismo. Então mesmo a Karen sendo uma mulher branca, você tem uma mulher negra, você tem uma mulher asiática. E como a violência do filme não é muito pesada, você ter uma criança que é muito importante para a trama, me faz pensar que é um filme que super dá pra assistir com adolescente, que vai se identificar com a Emily, a personagem da Chloe Coleman, e que vai se admirar com todas as mulheres mais velhas que ela vai estar vendo na tela. E é por isso que, mesmo não sendo um filme memorável, eu muito fortemente recomendo que você o assista. Porque ao mesmo tempo que ele mira no auge do gênero e faz o que ele pode pra acertar, mesmo quando ele erra, de novo, você sente que o coração tá no lugar certo. E além de tudo isso, é um filme super importante, é um filme que vai representar muita gente, ao mesmo tempo que é um filme super divertido. É por isso que, mais do que gostar de Coquetel Explosivo, eu torço pra que ele dê certo e que se torne uma grande franquia no futuro. Pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. Eu de coração espero que você assista Coquetel Explosivo. A sequência já tá confirmada, viu? Embora ainda não haja uma previsão. Deixe seu like no vídeo e a sua inscrição para ajudar o Lip Sem Foco a crescer. Manda esse vídeo para um amigo que também me ajuda por demais. Um forte abraço, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!